Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula 39. Vamos lá. Objeto de conhecimento, fábula, detalhamento, leitura e interpretação de fábulas, estrutura da narrativa, elementos da narrativa. Muito bem. É isso. Vamos à aula? Vamos lá. Vamos falar sobre fábula, estruturas, elementos da narrativa. Muito bem. Primeiramente, vamos observar aqui o que vem ser fábula, essa narrativa. Observe aí. Fábula é um texto basicamente ficcional, cujos personagens, na maioria das vezes, olha só, características da fábula, na maioria das vezes, são animais. Outra característica desse gênero é que quase sempre apresenta um ensinamento, uma moral da história, fazendo alusão ao comportamento humano, por meio de construções metafóricas ou simbólicas. Então observe aí, olha só, grifei algumas situações em que a fábula, já sabemos então que ela é um texto ficcional, uma ficção. Os personagens são animais, mas eles têm características humanas, mostrando seus defeitos, seus valores, né? Então esse gênero, ele também, por ele mostrar os animais personificados como humanos, é justamente para indicar ali, além das características do homem, do ser humano, indicando essas características boas e ruins, para, ao final da história, ao final da narrativa, indicar um ensinamento, uma moral da história, ok? Então, são características da fábula. Exemplo aí que nós temos um desenho de uma fábula muito bonita, uma fábula bacana, de uma fábula legal, que chama-se O Escorpião e o Sapo. Muito bem. Então temos aí uma história interessante em que o escorpião precisa atravessar um lago e pede ao sapo para que o sapo atravesse ele, né? Atravesse o escorpião. Aí o sapo diz assim: não, você vai me ferir, você vai me matar, vai matar nós dois, né? Vamos afundar e morrer afogado. Aí, não, pode me levar. Aí ele leva, né? Leva, só que no meio ali do lago, o que o escorpião faz? Mata ele. Morrem os dois afogados. Aí o sapo pergunta dele assim: poxa, ô escorpião, por que você fez isso? Né? É porque é o meu jeito de ser, né? Então, as pessoas não mudam as suas formas de como são, né? Tem pessoas que nascem assim, nascem ruim e vão morrer ruim. Então, o escorpião, ele era o jeito dele de ser. Então, ele não ia mudar, ok? Muito bem. Então, notem aí que as características da fábula, elas vão trazer essas situações, né? Essas situações para indicar uma moral, indicar as características das pessoas, indicar as coisas boas, as coisas ruins, né? Então, como no caso aí do sapo e ali do nosso escorpião, ok? Então, notem aí que as fábulas vão trazer isso. E vão trazer, ao final, um ensinamento, né? Um ensinamento. Então, que o sapo não deveria levar essa pessoa, porque essa pessoa era característica dela, ela não vai mudar. Então, o ensinamento que fica é isso. Então, a moral da história, ela vai ter sempre, fazer parte ali da fábula, ok? Então vamos apresentar aqui mais algumas características da fábula, olha só. Então temos aqui algumas características que nós trouxemos aí. Primeiro, já falamos aqui que os animais, eles apresentam ali comportamentos humanos, né? Então, defeitos, virtudes, eles vão trazer essa característica. Segundo, as virtudes e as qualidades, os defeitos do caráter dos seres humanos são representados por meio do comportamento dos animais.
Temos aí, por exemplo, uma fábula no desenho, uma fábula muito conhecida, que todos conhecem, né, que é a fábula da formiga e da cigarra. Enquanto a cigarra trabalha ali no verão, né, estocando comida para elas utilizarem ali no inverno, no período do frio, a cigarra tá ali pegando um solzinho, ali ouvindo um som, tocando uma viola, nada de trabalho, né? Então, quando chegar no inverno, ela vai bater na porta lá das formigas. Oi, dona formiga, deixa eu passar aí essa chuva, esse frio, comer alguma coisa. E a formiga diz: não, 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 não. Você não trabalhou lá na época que era para trabalhar, agora fique aí fora com fome. Aí tem a moral da história. Então, note aí que esses elementos fazem parte da fábula. Terceira característica, pode ter temática múltipla. Exemplo, a vitória da inteligência contra a ignorância. Nesse caso aí, a vitória do trabalho contra a esperteza. Né? Então, há essas características aí que se contrapõem. Quarta característica, olha só. Então, há manifestação de personagens tipo, pois os personagens apresentam atitudes de um conjunto de pessoas. Exemplo, a formiga, né, faz parte ali de uma comunidade, representa uma comunidade que trabalha, pode representar pessoas trabalhadoras. Então, notem aí que a formiga ela vai indicar ali que são pessoas trabalhadoras, que trabalham em conjunto, em prol de algo. E a cigarra ela pode representar pessoas irresponsáveis. Conhecemos, né? Tem muita gente irresponsável aí. Então, notem aí que a fábula ela vai trazer essas oposições de comportamentos para demonstrar as fragilidades humanas e, ao final, indicar uma moral da história, indicar um ensinamento, ok? Que é a nossa quinta característica, que é uma lição de moral ao final da narrativa, ao final da fábula, ao final da história, ok? Então apresentamos aí algumas das características da fábula, fizemos agora uma adaptação de uma fábula, o leão e o cachorro caramelo. Então vocês vão prestar atenção, né? Incluir aí o cachorro caramelo nessa história, era um outro personagem, porque eu gosto do cachorro caramelo. Então o cachorro caramelo entrou aí na história como um sujeito inteligente, ardiloso. O macaco, ele já é um sujeito que quer se meter na vida dos outros, né, para se dar bem. E o leão é o sujeito forte, que tenta, de todas as formas, se alimentar do cachorro caramelo. Contei aqui o enredo da história, né? O enredo da história. Agora você vai ver a história aí e vai acompanhar, lendo a história também. Observe aí. O Leão e o Cachorro Caramelo. Autor desconhecido, adaptado. Certa vez, o leão andava pelas savanas africanas em tempo de chuva procurando algo para comer. De repente, na beira de um lago, ele se deparou com um animal que ele nunca tinha visto antes. Um cachorro caramelo. Ele começou a analisar o cachorro e, depois de muito pensar, concluiu que ele seria uma boa refeição. O leão se preparou para atacar, mas quando estava chegando perto, o caramelo percebeu que logo seria abatido e, num pensamento rápido, se aproximou de alguns ossos que estavam no chão e falou bem alto: "Esse leão que eu comi estava delicioso." Ouvindo isso, o leão ponderou e resolveu procurar outro animal para comer. Um macaco que estava em cima de uma árvore viu toda a situação e resolveu falar com o leão. "Você foi enganado pelo cachorro. Ele não havia comido um leão." O leão ficou com muita raiva por ter sido enganado e resolveu atacar o cachorro caramelo. O macaco subiu em suas costas e eles voltaram para o lugar onde o cachorro estava. Ao entardecer, quando estavam chegando, o caramelo falou bem alto: "Onde está esse macaco? Faz uma hora que eu estou esperando que ele me traga um outro leão para eu comer." Ouvindo isso, o leão se enfureceu mais ainda e comeu o macaco. Moral da história: pense muito antes de se meter onde não foi chamado.
Muito bem, olha só, notaram aí? Final da história tem uma moral, um ensinamento. Pense muito bem em se meter antes de onde você não foi chamado, ok? Então, há esse ensinamento aí. Então, vamos prosseguindo aí, analisando nessa narrativa. Tivemos aí uma história. O que é uma fábula? É uma narrativa onde nós temos personagens, temos elementos dessa narrativa, temos algumas características de narrativa. O que vem ser uma narrativa? Olha só aí o conceito que nós trouxemos para você. O que é uma narrativa? A narrativa é um texto narrativo, como já está dizendo, é um tipo de texto para contar uma história. Na narrativa há uma série de elementos que descrevem ações dos personagens em tempo, espaço específicos. Aí você diz assim, professor, ok, aí já entendi aí que é um tipo de texto para contar uma história. Ok, isso é uma narrativa. Na narrativa há uma série de elementos que descrevem as ações desses personagens. Em um tempo, em um espaço específico. Então, aí, o que nós temos aí na narrativa? Temos personagens, temos ali tempo, quando se passa essa história, né? O espaço, em que local se passa essa narrativa, essa história? Muito bem. Então, o texto com o qual acabamos de ter contato, ele se chama O Leão e o Cachorro Caramelo. Através desse texto, ficamos sabendo de um fato pela qual o autor do texto passou, né? Contou, aliás, narrou essa história. Aí nós vamos apresentar alguns elementos que comportam ali a narrativa, que é importante que você saiba. Por quê? Porque se você for observar, toda a narrativa, toda a história, ele vai ter esses elementos, né? Se você vai assistir um filme, se você vai assistir uma novela, se você vai ler um livro, um gibi, com começo, meio e fim da narrativa, eles vão ter sempre esses elementos, ok? Muito bem, observe aí então elementos da narrativa e os momentos da narrativa. Então temos aí alguns elementos da narrativa que nós podemos indicar aqui, o que ocorre na narrativa. Também no nossa fábula aí do leão e do nosso querido caramelo. Então, olha só, nós temos personagens na narrativa, né? Nós temos um tempo. Qual tempo se passou essa história? Às vezes, os autores eles não indicam o tempo, a década, não indicam que é de manhã, que é à tarde, que se passa a história, mas eles deixam pistas. Deixam pistas e você tem que ficar observando o texto para saber qual é o tempo que se passou essa história, quando foi que se passou. O espaço também é a mesma situação. Às vezes eles podem indicar, né? Ah, essa história se passa no Amazonas, essa história se passa em Belém, essa história se passa no Careiro da Várzea, ok? Então, há o espaço, é o local onde ocorre a narrativa, onde ocorre a história. E a ação, como ela se desenvolve, né? Ela tem um desenvolvimento, ela começa mais tranquila, aí vai aparecendo os personagens, aí aparece um conflito, desse conflito há um embate entre dois personagens, a partir daí vão se desenvolvendo a história até chegar ao final. Nessa história também temos um narrador, podemos ter um narrador, alguém que está contando a história, que pode ser um personagem da história, né? Um próprio personagem da história pode estar contando essa narrativa, pode ser um personagem principal, pode ser a história ser contada pelo antagonista, ou seja, o vilão da história, pode ser por um personagem secundário, ou pode ser um narrador, ser contado também por um narrador que não participa da história. Há várias perspectivas ali, várias vozes que podem indicar ali quem é que está contando essa história, tá bom? Então é bom que você, ao ler uma narrativa, você observe e vê quem é que está contando essa história, né? Veja o tempo verbal, as pessoas do verbo, né? Quem é que está falando ali, para você saber quem é que está contando a história. Temos também o momento da narrativa, temos momentos da narrativa.
toda a narrativa, toda a história, seja um filme, seja um romance de ação, um romance policial, uma novela, um filme, todos eles vão ter essas características. Situação inicial da história, começa tudo muito tranquilo, ou pode começar agitado também, mas esse início é para apresentar os personagens. Os personagens vão começando a aparecer, você vai conhecendo quem é o vilão da história, quem é o mocinho da história, personagens principais, onde vai se situar essa narrativa, qual a cidade, qual o local. Então, nessa situação inicial, vão se apresentando. A princípio, na maioria das narrativas, vai se apresentando aos poucos, está tudo muito calmo, muito tranquilo, os personagens vão aparecendo, vão se apresentando, as situações vão indicando e você vai conhecendo ali cada característica do personagem. Depois nós temos um conflito, que vai ser, a partir desse conflito, que vai se desenvolver a narrativa. A história vai se desenrolar ali através das ações dos personagens, que vai chegar até o clímax para resolver esse conflito da história. Né? Aquele momento que você fica assistindo o filme e o que vai acontecer, como vai se resolver essa situação desse filme, desse livro, dessa novela. E aí tem o desfecho da história, que é quando se resolve o conflito, né? E geralmente os mocinhos vivem felizes para sempre, não é isso? Então os momentos, as situações, os momentos da narrativa. Temos os elementos que fazem parte, personagens, tempo, espaço, ação e o narrador, que conta a história, e os momentos, que é a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Baseado nisso, nós vamos analisar todos esses elementos com a nossa fábula que nós apresentamos do Leão e do nosso queridíssimo Caramelo. Vamos lá? Vamos observar? Olha só. Então temos aí, tomando por base a nossa fábula, o Leão e o Cachorro Caramelo. Muito bem. Então vamos analisar aqui. Primeiro, vamos analisar os elementos da narrativa. Personagens. Quem participa dessa fábula? Temos o leão, temos aqui o macaco, fofoqueiro, e temos o nosso queridíssimo Cachorro Caramelo. Né? Muito bem. Então temos esses três personagens aí. E também temos quem está contando a história, que é o narrador. O narrador, ele não é um personagem, mas ele, né, faz parte ali da narrativa também, ok? Então sabemos aí quem são os nossos personagens. Depois nós vamos prosseguindo, olha só. E o tempo? Como é que nós sabemos? Ali não diz, né, na história não diz quando é que passa a história, quando aconteceu essa história, mas podemos ver algumas pistas no próprio texto, ó, né, no próprio texto, quando ele diz assim, ó, certa vez, né? Então aqui indica aqui que é um tempo aí perdido no espaço. Foi um tempo aí que aconteceu essa história. Essa história podemos deduzir também que ela ocorreu, olha só, em tempo de chuva. Se é em tempo de chuva, podemos deduzir que é o quê? Essa história. Exatamente, passou no inverno. Olha só, viu como você é inteligente? Você é inteligente. E também essa história se passa também ao final do dia, né? Ao entardecer. Então temos aí o tempo que passou essa narrativa, que passou essa história. Agora nós vamos ver aqui o espaço, onde a história aconteceu. Observe aí. Ela ocorreu nas savanas africanas. Olha só que legal. A história se passou nas savanas africanas. Aí você que é aquele chato que diz bem assim, que vai assistir o filme no cinema e diz bem assim, ah, mas isso aí é mentira, como é que tem o Cachorro Caramelo nas savanas africanas? Isso aí faz parte da criatividade do autor. O autor quis colocar um Cachorro Caramelo nas savanas africanas e está lá. Que você acha que é inverídico, né? Que isso não pode acontecer, mas ocorreu, e ocorreu nesse espaço aí das savanas africanas.
Foi onde aconteceu a história. E também lá no texto, você pode observar que a história se passa também na beira de um lago, ok? Muito bem. Então temos essas características de espaço, de tempo, esses elementos que fazem parte, né, da narrativa. Vamos prosseguindo aí, vamos falar sobre a ação, sobre o enredo, a história em si. O que acontece na história? Acontece o seguinte, um leão caminhando pelas savanas africanas, notem aí que esse enredo ele é uma história, um resumo da história que nós acompanhamos. Um leão caminhando, quando você vai assistir um filme, aí você tem curiosidade, né, de saber, poxa, mas de que trata esse filme? Eu vou dar uma olhada no enredo, ver qual é a ação, o que ocorre nesse filme. Aí seria a mesma coisa. Você vai lá e lê. Nesse caso aí, um leão caminhando pelas savanas africanas se depara com um cachorro caramelo à beira de um lago e pensa em devorá-lo. O cachorro, muito esperto, o engana, fazendo acreditar que havia devorado o leão. O macaco, ao presenciar essa cena, avisa ao leão que ele foi ludibriado, enganado pelo caramelo. O leão, furioso, retorna ao encontro do cachorro caramelo com a intenção de devorá-lo. No entanto, é enganado novamente pelo cachorro caramelo, que afirma que o macaco trouxe outro leão para ele devorar. Nesse caso aí já tem spoiler, né? Esse nosso enredo aí ele já tem um spoilerzinho, já contando praticamente toda a história. Muito bem, agora vamos falar sobre o narrador. Quem é que conta a história? Olha só, quem conta a história? Quem conta a história é um narrador observador, alguém que relata os eventos de maneira objetiva e neutra. Ele descreve as ações dos personagens como o leão, o cachorro caramelo e o macaco, sem expressar suas próprias emoções ou opiniões. Observe aqui então, olha só, temos um narrador lá na história. Quem conta a história é um narrador observador. Ele só observa a história, como se ele conhecesse a história e só está traduzindo aquela história, contando como ocorreu. Alguém que está relatando de maneira neutra, como aconteceu, né? Objetivo, ele não está dando opinião nem nada. A história foi desse jeito, e ele conta, né? Certa vez ocorreu uma história nas savanas americanas não, já estou mudando a história. Savanas africanas, muito bem. Ele descreve as ações dos personagens, como o leão, o cachorro caramelo, o macaco, sem expressar suas próprias emoções ou opiniões. Ó. Isso aí são características do narrador, de quem está contando a história. Outra situação que nós podemos indicar aqui, ó, para você perceber a respeito do narrador, né, que o narrador está ciente de tudo, ciente da história, dos enganos do cachorro, ele está ciente, ele conhece. Ele, inclusive, os enganos do cachorro caramelo, a reação do leão, ele já conhece. Ele não revela o seu ponto de vista pessoal, né? O que ele acha da história, por que o cachorro caramelo está enganando, né, sobre esses acontecimentos. O texto ele é contado de uma forma direta, dando ênfase aos eventos e à interação ali entre os animais na savana americana. Africana, professor, exatamente, na africana. Então vamos lá. Temos aí o seguinte, ó, o leão preparou. Notem aí, pelo verbo, pelas marcações verbais, você já sabe, você pode perceber quem é o narrador da história, tá? Quem é o narrador da história. Já nota aqui, pelo verbo, né? Pelo verbo, não é nenhum dos personagens, ó. Percebeu, aproximou, falou. Ele, né? Aí ele está falando do leão, e nota que ele está contando a história do leão. Ele preparou, ele percebeu, ele aproximou, ele falou. Então ele está contando a história de alguém, né? Ele, quem? O leão. Ele, o leão, preparou para atacar. Ele, o caramelo, percebeu que logo seria abatido. Ele se aproximou de alguns ossos, o caramelo. Ele falou bem alto, o caramelo. Então notem aí que pelas essas marcações verbais, ele vai indicando cada personagem
que está desenvolvendo essa ação. Então, note aí características que você pode observar o texto, marcações verbais, marcações temporais também, indicando ali as características do narrador, ok? Então, ele conhece a história toda, ele sabe o que ocorreu na história. Então, ele vai indicando, ele vai contando, sem dar opinião, ok? Vamos falar sobre os momentos da narrativa, ainda tendo por base a nossa fábula. Observe aí. Então, temos aqui momentos da narrativa. Temos aí a situação inicial. Falei aqui que todas as narrativas, todas as histórias, têm basicamente esses mesmos momentos. Então, temos aí o seguinte, por exemplo, essa fábula, ela começa nessa situação inicial, ela vai apresentando ali brevemente o contexto em que a história acontecerá. As coisas estão num estado de normalidade, de tranquilidade nessa situação inicial. Vamos lá, observe aí então no texto aqui para você ver essa característica de normalidade, de tranquilidade, de apresentação dos personagens, olha só. Então a história começa assim, ó. Olha aí como vai tudo muito tranquilo, ele vai apresentando. Certa vez, aí ele vai apresentando um por um. Um leão andava pelas savanas africanas, vai indicando aqui o espaço onde está ocorrendo a história. Em tempo de chuva, olha só como ele também já indica aqui o tempo em que está se passando esta história. Ele vai apresentando, procurando algo para comer. De repente, na beira de um lago, olha só, de repente na beira de um lago, já indica o espaço também, né? Ele se deparou com um animal que ele nunca tinha visto antes. Aí apresenta o outro personagem, um caramelo, um cachorro caramelo. E vai prosseguindo a história. Tudo muito tranquilo, tudo muito bacana, apresentando os personagens, tranquilidade, mas até aí não há conflito algum, nenhum embate que possa desenrolar e desenvolver as ações da história, né? Aí vai acontecer o seguinte, o conflito da história, o clímax do conflito. A partir desse conflito que vai se desenvolver as ações da narrativa. Observe aí, olha só. Então temos aí o clímax, o fato do conflito que tornam mais intensos. É o clímax do conflito no texto. O leão e o cachorro, o caramelo, que diz assim, ó. Ele começou a analisar o cachorro. Olha só, quem? Pelo verbo você já sabe, né? Ele começou a analisar o cachorro. Quem? O leão. O cachorro, e depois de muito pensar, o leão o leão concluiu que o cachorro seria uma boa refeição. Olha só, ia jantar ou almoçar o nosso queridíssimo cachorro caramelo. Aí, prosseguimos com a história. Olha assim, o leão se preparou para atacar, mas quando estava chegando perto, o caramelo percebeu que logo seria abatido. Olha aí, aí o conflito gerou. Aí, a partir daí, se desenvolveu toda a ação da narrativa, da história, até o desfecho, que terminou assim, ó. O leão, ao entardecer, quando estavam chegando, o caramelo falou bem alto, olha só, bem alto. Vamos lá. Disse bem assim, já o desfecho da história. Onde está esse macaco? Faz 1 hora que estou esperando que ele me traga outro leão para eu comer. Aí o leão, quando ouviu aquela história, pensou que o macaco estava enganando ele, né? Aí um símbolo de esperteza do nosso queridíssimo, uma atitude de esperteza do nosso querido cachorro caramelo. Então, desfecho, terminou ali, ocorreu ali um término na história, o desfecho da narrativa com a esperteza do nosso querido cachorro caramelo. Então vamos relembrar aí as características dos elementos de uma narrativa, no caso dessa fábula que nós analisamos. Olha só. Então, o que nós vamos ter aí no elementos da narrativa? Vamos ter personagens, vamos ter que é quem participa da história, temos o tempo, que é quando a história aconteceu, temos o espaço, é onde a história aconteceu, a ação, que é o desenrolar, é o enredo e é o desenrolar da história, o que acontece na história, o narrador, que é quem conta a história, quem está contando a história, você vai perceber ali pelos verbos, vai perceber
marcações temporais, que vai indicar também ali características do narrador, se ele está observando, se ele é um narrador que participa da história, é um dos personagens, né? Então, tudo isso você vai captar no texto, além dos momentos da narrativa, a situação inicial, situação ali do conflito, do desfecho, da narrativa, ok? Muito bem, falamos então sobre elementos da narrativa, momentos da narrativa e também sobre fábula.